Chegamos ao 7º episódio do quadro Encher na Carteira no Exterior e no quadro de hoje a gente vai aportar em 4 concorrentes de empresas que já temos. Vou explicar para você a estratégia por trás disso, quais são esses 4 REITs maravilhosos que a gente vai aportar hoje. E se você não conhece esse quadro, caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Este é um quadro onde todo mês eu solto um episódio onde eu invisto ao vivo junto com você R$500 convertido em dólar para ensinar você a ter uma carteira global de investimentos. E como funciona o nosso quadro? Ele é sempre dividido em 3 blocos. Primeiro bloco, eu mostro para vocês o resultado nosso do mês. O que aconteceu com a nossa carteira, com o S&P, com a Bolsa de Valores do Brasil, com ela em dólar. Como que está performando a nossa carteira em relação ao mercado e se isso é bom ou se isso é ruim. E além de tudo isso, hoje você vai aprender aqui como é que você busca ativos complementares, o porquê isso é essencial para reduzir o risco da sua carteira, o passo a passo prático, desde como que você começa a buscar os ativos, como é que você encontra quais ativos analisar e como é que você analisa eles na prática. Então é todo o processo desde, Matheus, não tem ideia onde que eu acho qualquer ativo para poder fazer esse complemento na carteira que você falou que vai explicar, até a análise para ele. E você fazer uma análise do jeito que eu vou te ensinar é algo extremamente válido, é extremamente sólido. Então, vem aqui para essa aula de hoje, tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá. O embasamento que vocês precisam para se tornar investidores que não cometem erros grandes. E é isso que eu quero que vocês se tornem, pessoas que não cometem erros grandes. Porque o mercado é um jogo de sobrevivência. Se você sobrevive, você tem um aprendizado para conseguir evoluir. Então, a ideia é você não morrer e ao você só se preocupar e não ser eliminado pelo mercado, a feliz consequência disso é que os ganhos vêm e se acumulam. E a terceira parte, onde eu aporto ao vivo na prática com vocês. Falei que vocês vão gostar, porque essa é uma daquelas aulas que não tem nenhum slide, a gente vai direto para o conteúdo, porque é para ser um quadro muito prático, eu quero trazer mais desse tipo de conteúdo para vocês. Então, sem mais delongas, parte número 1. E começamos sempre mostrando nossa carteira global, que deve incluir a carteira do Brasil e a carteira do exterior. Nós temos no Encher na Carteira do Brasil R$12.962. Temos investido no exterior já R$3.000, que equivalem a $586. Então temos quase $3.000 investidos e R$16.000. Pela nossa regra, que é quero 70% no Brasil e 30% no exterior. Estamos agora com 80% no Brasil e 20% no exterior. Então o mês de aporte seria no exterior. Lembrando que esse é um quadro didático. Por isso que a gente chegue no 70-30, eu vou continuar aportando no exterior todos os meses, mas é para você aproximar da realidade. Você vai ter meses que vai aportar no Brasil, meses no exterior. Então vamos agora para os nossos resultados do mês. Vamos olhar, pessoal, no nosso Excel de controle, já vou para a planilha do site. A nossa carteira, durante o mês inteiro de outubro, ela teve uma rentabilidade positiva de 4,64% contra o S&P 6,28%. O Ibovespa em reais no Brasil teve uma queda de 5,62% e o Ibovespa dolarizado teve uma queda de 6,01%, ou seja, o dólar valorizou neste mês. O acumulado da nossa carteira, estamos com mais 3,6% contra 14% do S&P, que parece um pouco estranho, mas já vou explicar para vocês. E o Ibovespa teve uma queda desde o nosso início lá atrás de 13% e 16% em dólar. Em relação à nossa regra de rebalanceamento, queremos ter 25% em cada uma das 4 categorias de ativos: ETF de estoque, ETF de REITs, estoques diretamente e REITs diretamente. A regra nossa do mês é para aportarmos em ETF de REITs, que está desfalcado, e REITs diretamente, que também estão desfalcados. A gente consegue manter e controlar o nosso risco. Vamos olhar aqui o valor que investimos e a avaliação que tivemos. O único item que está em prejuízo, e um prejuízo nada, que é $1, são os REITs diretamente. Temos com maior ganho nas ETFs de estoque, seguido pelos estoques, depois ETF de REITs e por último, na lanterninha, os REITs. Aportamos até agora $565 e temos $586, uma variação de 20% e um ganho bruto de 3,6%. Aqui que vem uma explicação legal para vocês. Se formos olhar no site, que é o Status Invest, que acompanha a nossa carteira, se for olhar desde o início, aqui em vermelho está o Ibovespa, aqui em amarelo está a nossa carteira. Se vocês repararem, nossa carteira ficou para trás do Ibovespa por um bom tempo, muito em conta da variação contrária que tem em relação ao dólar. Esse valor aqui já é convertido para reais, tá, pessoal? Ou seja, se o dólar ele perde valor em relação ao real, nossa carteira desvaloriza em reais. Se o dólar valoriza em relação ao real, nossa carteira tende a ganhar. A planilha tem um controle em dólares, aqui é um controle em reais. Se formos olhar agora no global, nossa carteira está com um ganho de 12,6%, muito parecido com o ganho do S&P 500. Mesmo que a gente coloque o real aqui na conta,
conta. Esse ganho, pessoal, tem que tomar muito cuidado, tá? Como é que ele funciona. Porque aqui tá dando um ganho de 12 e no nosso Excel tá dando um ganho de 3,6. Aí que entra você querer, você saber adaptar a sua forma de controle e tomar muito cuidado com como a pessoa que você acompanha apresenta o resultado. Esse 12% é o ganho acumulado somando os ganhos percentuais dos meses. O ganho do Excel é o ganho absoluto. Matheus, pode dar um exemplo? Claro que eu posso, vai ficar muito claro para você. Imagina que eu aportei $1.000, legal? Aí no outro mês virou $1.100. Eu tive um ganho de 10%. A plataforma do Status Invest ia computar lá 10% de ganho. Mas imagina que de repente eu estou lá com $1.100. Aí eu tirei do meu bolso e coloquei mais $1.000. Agora eu estou com 2.100, concorda? Dos quais 2.000 saíram do meu bolso e $100 são o lucro. No jeito que eu estou calculando na planilha, eu estou pegando $100 e dividindo por 2.000. Então o meu ganho é 5%, enquanto que a plataforma computa o ganho de 10%, porque naquele mês ganhou 10%, não importa quanto dinheiro você colocou. O jeito que eu controlo, eu coloco o meu ganho absoluto pelo quanto eu aportei. Por que que eu faço isso? Para que vocês entendam o quanto de fato o longo prazo tem efeito, o quanto os seus aportes no começo pesam, porque se eu estou colocando R$500 convertido em dólar todos os meses, é óbvio que mesmo que a bolsa suba muito, o meu ganho vai ser menor, porque aquele ganho era em cima de um valor menor. Quando eu coloco mais capital, aquele ganho fica diluído, entendeu? Por outro lado, a recíproca também vale. Se de repente tiver uma queda muito forte e eu continuar aportando, a minha queda também tende a ser menor. Então é por isso que o ganho absoluto está em 3,6% e o ganho relativo, que é este ganho aqui do site, está em 12,66%, legal? Isso aqui para mostrar a solidez da nossa carteira, para entender como ela de fato funciona, é um acompanhamento válido, mas quero que vocês entendam que são formas diferentes de apresentar um resultado. Todos os modelos são válidos. E olha que interessante, isso aqui parece a floresta amazônica, só tem coisas no ganho, né? E isso aqui eu queria mostrar para vocês. Olhem que legal. Esse é um gráfico de risco versus retorno. Reparem o seguinte, tá? Não olhem especificamente um ativo, olhem o todo. Nossa carteira tem uma mescla bem grande de empresas em termos de risco, aumentando aqui no eixo X, e de retorno no eixo Y. Se vocês repararem, nosso maior capital está no VU, que é o índice do S&P 500. Então tem sentido, ele tem um retorno bem elevado esperado e um risco, um dos menores riscos que nós temos na carteira. Por isso que é sempre interessante você estar exposto dentro dos índices. Por isso que cada carteira, acredito que tem muito sentido você ter investimentos em ETF. Temos empresas de alto risco aqui, no caso o Facebook, a Disney, isso aqui em termos de volatilidade, mas reparem que é bem pulverizado, então não está muito concentrado em nada de pouco retorno e nem concentrado em coisas de muito risco. Vamos olhar aqui nossa carteira. O que mais deu retorno para a gente de fato foi o VU, 14%, tem sentido, acompanha o S&P 500. Em segundo lugar, a Costco, uma empresa que na teoria ela é mais morosa, é uma empresa mais estagnada, dando um retorno consistente para nós. A Fastenal, aportamos nela, se não me engano, no último mês, seguido pela Amazon e depois VNQ, Google. E do pior retorno para o melhor, a Monster. Preciso tomar mais Monsters para valorizar. Uma empresa extremamente sólida, resiliente, que inclusive deu o melhor resultado das últimas 2 décadas do S&P 500. Bateu Apple, bateu Amazon, bateu qualquer empresa, mostrando que investir no curto prazo, que é o que a gente está investindo aqui, estamos há 7 meses, não quer dizer absolutamente nada. Estamos na Monster acho que há 4 meses. Seguido pela AMT, que aportamos no mês anterior, que é um REIT de antenas. Seguido pela Visa, o EL, que é um REIT de saúde, VNQI, que investe no mundo menos nos Estados Unidos em REITs, VEL, que investe em estoques no mundo menos nos Estados Unidos, depois a Disney e DLR, que é um REIT de data center. Então, em termos gerais, os nossos resultados do mês são esses. E o que vamos fazer esse mês? Olhem que interessante a estratégia desse mês que eu quero ensinar para vocês. Nós vamos aportar em ETF de REITs, vamos aumentar a posição em VNQ, VNQI, sem grandes mistérios aqui. E olhem agora o que eu quero dizer para vocês. Nós temos o DLR, que é um REIT de data center, o EL, que é um REIT na área de saúde, o OU, que é um REIT na área de retail, e o Self Storage, que é um REIT na área de storage, aqueles galpõezinhos que você abre e guarda suas coisas lá dentro, que tem até programa da TV que tem leilão daquilo. Hoje, nós vamos aportar nos concorrentes dele. Vamos pegar mais um REIT de data center, mais um REIT de saúde, mais um REIT de retail e mais um REIT de storage. Por que não pega mais um de towers? Porque não existe, tá? E aqui tem a primeira grande lição da aula de hoje. A sua chance de ganhar uma corrida de cavalos aumenta muito quando você tem mais cavalos na corrida. Essa é uma premissa que parece simples, mas ela é extremamente valiosa. Porque se você acredita em um setor, você acredita no setor de data center, no setor de self-storage, no setor de saúde, qualquer setor que seja,
você não pode depender de um único ativo lá dentro. Se existirem mais ativos com tanta qualidade quanto, alguma estratégia diferente, algum subsetor, uma região distinta, uma gerência, um portfólio, alguma coisa que não seja exatamente igual àquilo que você está investindo, tem muito sentido você cogitar ter aquilo em carteira. Por quê? Dentro do mesmo setor, você não sabe qual sub-área pode se valorizar. Por exemplo, na parte de saúde dos REITs, nós temos o WELL, que é o REIT que nós investimos, que é muito focado nas senior houses que eles falam, que são basicamente as casas de repouso. Mas a área de saúde também tem enfermaria, centros de tratamento, tem hospitais, tem uma série de outros cuidados pós-operatório, tem uma série de outros subsetores, laboratórios, dentro da parte de saúde. A gente teve a experiência agora, muito recentemente, da pandemia do Covid, que a parte dos senior houses sofreu demais, porque os idosos pararam de ir para lá e começaram alguns a falecer. Em contrapartida, algumas áreas começaram a ter um movimento muito maior, como por exemplo a parte de hospitais e clínicas. Então, dentro da área da saúde, tiveram setores que se valorizaram e desvalorizaram. Então, se eu acredito nessa área como um todo, como um bem necessário, eu preciso buscar outros ativos lá dentro. Essa é uma forma de raciocínio. E, Matheus, se de repente na parte de data center eu tenho mais de um REIT que faz a mesma coisa, porque ele vai simplesmente pegar as informações, vai armazenar e vai ficar atuando como se fosse a nuvem. É isso que o data center faz, o armazenamento de data. Isso não quer dizer que você tem que ficar com um só também, porque uma vez que você tem mais do que um ativo fazendo a mesma coisa, isso gera uma competição entre eles. E dessa competição, alguém tem de sair um vencedor ou o mercado entrar em equilíbrio. E qual que é a única forma de você tirar a variável aposta disso? Como é que você garante que você acerta qual time ganha ou empata a partida? Você tendo capital nos dois times. Porque se um time ganha e o outro perde, você está só em um dos dois, esse risco para você ele é grande. Agora, se você tem um pouco de capital em cada um dos times e um está se sobressaindo em relação ao outro, o ganho em um tende a sobrepujar a perda do outro. Mas, Matheus, eu vou sempre ganhar em um, perder em outro? Não. Você pode muito bem ter, por exemplo, ações da Visa e da Mastercard e as duas estão indo bem. Entendeu? Isso acontece na realidade. Você pode ter ações de empresas concorrentes e as duas irem bem. Isso não é igual um emprego que você arrumou, que você tem que ser fiel a uma empresa só. Isso na realidade é uma sociedade e você pode ser sócio de quantas empresas você quiser. Então eu, como uma pessoa extremamente focada em reduzir o meu risco, eu vou sempre estar buscando ativos complementares de cada setor. Este é um erro que as pessoas fazem. Perguntam para mim direto no Instagram, no YouTube: Matheus, qual que é a melhor empresa de tal setor? Eu invisto nessa ou naquela. Você gosta das duas, das três, das quatro? Aporte capital em todas. Então vamos lá, como é que você começa esse passo a passo? Então eu vou explicar para vocês o seguinte, eu vou mostrar, a gente vai aportar em 4 REITs, certo? Eu vou mostrar como é que você busca em um, aí você replica para os outros tipos, não vou fazer isso aqui senão a aula vai ficar com 2 horas, não é essa a ideia. Como é que você encontra, como é que você escolhe quais são os outros REITs que você vai comparar para chamar a atenção. No segundo passo, eu vou analisar tanto a parte quali quanto a parte quanti de 2, beleza? Para você entender como é que você faz essa análise. E dos outros 2, eu vou analisar só a parte quantitativa, porque a parte qualitativa, ela vai mudar de REIT para REIT. A parte quantitativa, ela é praticamente idêntica para cada um. Então, eu vou mostrar para vocês os passos, repliquem para todos os REITs que vocês têm interesse. Legal? Show! Então, bora lá. Para mim, pessoal, o melhor site gratuito para você buscar e analisar REITs é o Royal Capital, legal? O Royal Capital porque ele separa aqui por segmentos. Quem aqui já acompanha esse quadro sabe que a forma que eu gosto de buscar e analisar REITs é primeiramente buscando quais são os setores que te interessam. A parte industrial, a parte que é logística, dos storages, healthcare, cannabis, data center, antenas de celular. Você busca por aqui o setor que você quer. Eu vou abrir aqui o setor de storage, o qual nós já temos o PSA, que é o Public Storage. E aqui ele vai te fazer uma mini aula explicando exatamente como que o setor se comportou, como o setor funciona. Já fizemos isso em outra aula. Qual que é a ideia aqui, ó? Aqui ele te abre uma listinha com os maiores que tem. O primeiro é o PSA. Agora, ele dá uma lista de outros 5 REITs de storage para você conseguir começar a analisar. E a partir daqui você já começa a tentar levantar algum radar. Por exemplo, o EXR, o Extra Space Storage, ele também faz parte do S&P 500. Ele tem um valor de mercado de 23 bilhões nessa data aqui, ou seja, já chamou a atenção. Os aluguéis, eles são acima da média e a região deles é diversificada. Então, para mim, já chamou bastante a atenção. Os outros, que também podem ser interessantes, têm um valor de mercado um pouco menor. Esse aqui, o Cube, ele tem um aluguel acima da média, mas ele é concentrado em Nova York, na costa leste. Enfim, não que você não possa concentrar. Eu gosto muito da diversificação. Então, para mim, o que chamou a atenção de cara
é o EXR. Aqui ele pega um comparativo de todos do crescimento do fluxo de caixa operacional. E se você olhar aqui e observar 2014, 15, 16, 17, deixa eu pra vocês verem, tirar minha cara aqui. Não conseguem ver com a minha cara. Praticamente todos os anos, um destaque acaba por aparecer o verde, que é o próprio EXR. Matheus, você vai aportar nele? Fiquem de olho. E olha outra coisa interessante aqui também, é isso daqui, ó. A taxa de ocupação ao final de 2020 era 94,5% do EXR e 97,21%, até superior do que do próprio PSA. A receita cresceu 10% contra 7,8%. Estão entendendo, pessoal, que a comparação é importante? Por isso que eu criei uma âncora, que eu tenho o PSA, que ele é um bom REIT, eu posso comparar? O NOI, que nada mais é do que o EBITDA dos fundos imobiliários, teve um crescimento de 14% contra 10% no próprio PSA, mas teve aqui um outro que cresceu 14% também, Matheus. Não tem nenhum problema, eu estou falando que me chamou a própria atenção. Ele explica também o mapa do crescimento esperado do setor. Olha só a recuperação que deu muito grande pós-pandemia. Ele comenta o crescimento desse tipo de segmento em cada setor. Se vocês repararem, praticamente em todos os setores dos Estados Unidos, regiões dos Estados Unidos, com exceção de São Francisco e São José na Califórnia, todo o restante acabou por se valorizar. Então mostra que é um setor que está em uma recuperação muito grande, que reforça que eu quero aportar nele. Aqui ele pega e coloca a distribuição principal dos tipos dos REITs por região. Pode reparar o seguinte, os três mais diversificados são o Public Storage, o Extra Space Storage e o Cube. Reparem que eles são bem diversificados. E o PSA e o EXR me chamam bastante atenção pela distribuição praticamente uniforme deles entre as regiões. Estão entendendo, pessoal, como que é a ideia de, opa, isso aqui me chamou a atenção para analisar este camarada. E aqui, abrindo este mapinha que ele coloca quase em todas as aulas, todas as páginas do Royal, você consegue ver por ano quais foram os melhores setores e quais foram os piores setores. Então, por exemplo, 2017, o setor que mais valorizou foi home builders, construindo casas, e antenas de celular. Os piores setores foram shopping center e mall. Então você consegue ter um mapa aqui e entender o quanto volátil é o seu setor ou não. E a partir daqui você pode aprofundar e entender realmente melhor o que tem sentido ou não. Mas para mim já chamou muito a atenção eu analisar o nosso querido EXR, que está inclusive aqui aberto no Fundamentei. A gente vai pegar ele e vai comparar com o PSA. Isso é extremamente importante, você saber comparar. E a primeira coisa que você tem que fazer é sempre abrir o RI da empresa para você estudar o RI da empresa, legal? Abrindo o RI da empresa, eu vou em Presentation e vou olhar a apresentação deles. Isso daqui, pessoal, é muito mais palatável de ler do que o relatório anual, que tem 300 páginas. E entenda o que eles fazem. E é muito legal que eles realmente fazem um esforço para um resumo das principais características do REIT. Por exemplo, ele nos últimos 10 anos se valorizou 1.100%, faz parte do S&P, tem valor de mercado de quase 30 bilhões. Nesse quadrimestre teve um crescimento de 40% do fluxo de caixa operacional dele, tem mais de 2.000 propriedades. Manteve a ocupação dele em 97% praticamente, o que é extremamente alto. Ele vai contar a história dele, quando foram as aquisições com a fundação. Você utiliza isso daqui para analisar e entender mais a fundo o funcionamento. Você descendo aqui, você vai chegar na parte da diversificação, onde já tinha reparado lá no Royal, ele está bem diversificado para os Estados Unidos inteiro. Ele realmente é muito pulverizado, porque a maior propriedade deles não chega a 1% do próprio portfólio. Os dividendos cresceram em 38,9% de 2020 para 2021. Então, qualquer ideia, você aprofunda aqui para você entender se esse fundo parece ter uma parte qualitativa que chama a sua atenção. E aí você volta aqui e faz a análise dos números. Primeiro, eu sempre faço o cruzamento do FFO contra o preço para provar para vocês que preço não importa. O que importa é o resultado. O fluxo de caixa operacional do REIT importa mais do que o lucro líquido, por motivos que já explicamos aqui várias e várias vezes. Que é o quê? Dentro do resultado do REIT, o lucro líquido não é real, porque os imóveis na prática não depreciam e o lucro líquido desconta uma depreciação contábil. Portanto, o que importa muito mais é o fluxo de caixa operacional. Então, o fluxo de caixa dele vai subindo conforme o preço sobe também. Não tem sentido uma empresa que dava 26 milhões de fluxo de caixa operacional em 2005, com o preço de mercado de 15 dólares, hoje está dando 687 milhões de resultado de fluxo de caixa, estar precificada a 15, logo ela está precificada a 115. Se a empresa performar bem, naturalmente o preço vai junto, por mais que ele faça um zigue-zague. É isso que as pessoas não entendem e me dá na tampa. Mas você que está aqui comigo, tenho certeza que já entende isso e internaliza no seu coração. O que a gente vai fazer aqui? Sempre dar uma analisada nos números macro.
eu quero ver a receita sempre subindo. Isso é um sinal muito importante de saúde financeira. A receita subindo todos os anos, parece uma linha reta. Eu quero também ver o patrimônio subindo. Mateus, você fala que o patrimônio não é tão importante para ações, para REITs. Porque o patrimônio tem a ver com os imóveis, eles são donos de imóveis. Então eu quero ver o patrimônio subindo em 9 de 10 casos. Quando eu faço um cruzamento do patrimônio com a receita, eu também quero ver os dois subindo juntos, porque isso me mostra a coerência, que cada imóvel adquirido, na teoria, ele tem um faturamento parecido. Então, se as duas linhas andando juntas, me dão um bom indício que a empresa está tomando decisões de adquirir imóveis saudáveis. Pego a receita, eu cruzo contra o lucro operacional dela. Por quê? Da receita ao lucro operacional saem todos os gastos operacionais, todos os custos com o produto. No caso aqui, o custo operacional que tem muito mais sentido. Se isso está andando junto, isso me mostra que a empresa tem uma coerência muito grande entre o quanto ela fatura e o quanto ela gasta com a operação dela. Estão enxergando como esses macetes ajudam demais na hora de você analisar? Outro cruzamento importante é o EBITDA contra o lucro líquido. Não, isso aqui a gente só usa em ações. Como o lucro líquido nos REITs não é real, eu cruzo contra o fluxo de caixa operacional. Quanto mais próximas essas linhas estiverem, melhor. Porque isso me mostra que da operação até o lucro líquido, da operação até o fluxo de caixa operacional, que vai sair o resultado financeiro e os impostos, que na realidade eles quase não pagam impostos, mostra que ele não tem uma dívida não saudável, tá? Porque se do EBITDA pro fluxo de caixa operacional tiver uma queda muito grande, a dívida pode estar matando o resultado dele. Como é que eu tenho certeza disso também? Eu pego o EBITDA e eu cruzo com a dívida, tá? Não com a dívida líquida. Eu cruzo com a dívida bruta, tá? Porque a dívida líquida desconta o caixa. Eu quero cruzar com a dívida total dele. E ele está tomando cada vez mais dívida, Mateus. Tudo bem, está dando cada vez mais resultado. Então isso para mim mostra uma coerência muito grande. O que mais tem que analisar aqui dentro? Essa tá um curso para vocês, hein, pessoal? Analisar também o quanto a dívida está batendo no resultado dele. Aqui, ó, resultado financeiro é receita financeira menos despesa financeira. Receita financeira é basicamente o lucro do caixa e dos investimentos de curto prazo aplicados. E despesa financeira é os juros da dívida. Como ele não tem nenhum caixa, tem 66 milhões de caixa e 5,8 bilhões de dívida, eu posso assumir que o resultado financeiro é praticamente juros de dívida. Como os juros de dívida, um limite empírico é 20% do EBITDA, ou seja, se a empresa pagar 20% da operação dela em juros de dívida, isso é visto como saudável. Ele está pagando basicamente 10%, então está bem dentro do saudável. E nessa janela aqui do terceiro trimestre de 2020 até o terceiro de 2021, ele está pagando uma taxa de juros muito baixa em relação ao EBITDA dele. Nos anos anteriores estava perto do limite de 20%, ou seja, de 900 milhões de EBITDA, estava pagando 180, que são os 20% limite. Olha que curioso, a dívida dele também baixou de 6 anos de resultado para 5. E algo interessante aqui, ó, o dividend yield dele, 3,6, 3,7, 3,4, 3,1, caiu para 2,5. Mas, Mateus, como é que o dividendo dele percentual caiu? Por conta disso daqui, ó. Se for olhar, ele valorizou, dê uma olhada aqui, ó. Ele acabou por valorizar. Se ele valorizou mais do que ele deu resultado, o dividend yield tende a cair. O dividend yield é o dividendo pago pelo preço. Se o preço aumentou mais do que o dividendo, o yield, que é o percentual, diminui. Mateus, isso é ruim? É sinal que ele está caro? Não. É um sinal que o mercado está vendo este REIT como mais seguro. Essa é a regra do jogo. Se pegar um dividend yield da Ambev, que distribui quase o lucro inteiro dela, é um yield baixo, porque o mercado vê como uma empresa muito segura. Logo, você tem que pagar mais para ter R$1 de lucro dela. Entendeu esse raciocínio? Qualquer dúvida, por favor, tirem aqui embaixo, beleza? Vou voltar aqui para a tela, vamos lá. Se a gente for olhar aqui, o payout deles, que é o quanto eles distribuem do lucro, eles distribuem quase 70% do lucro ao longo do tempo. Chegaram a distribuir um pouquinho mais. Antigamente distribuíam quase nada, né? Em 2001 a 2004 não tinha distribuição, também não tinha resultado para distribuir, tinha só prejuízo. Passaram a distribuir 30, 40 e subiram para mais ou menos 70 agora. Então eles estão evoluindo para um REIT que paga cada vez mais dividendos. Mas lembrando que ele também valoriza. Se a gente for pegar aqui o retorno histórico dele, ele deu um retorno de 18% ao ano desde a fundação. Nos últimos 10 meses, 80% de ganho. Então, assim, é impressionante o ganho desse REIT no longo prazo. Então, é esse que a gente tem que fazer. E sempre olhar e tentar comparar, pegar os números, ter em mente mais ou menos a grandeza, de, por exemplo, patrimônio de 3 bilhões, receita de 1,5 bi, FFO de 869 milhões, uma dívida de 5 bi, um valor de mercado dele de 26 bilhões e comparar com o PSA. Você tem uma noção o quanto diferente eles são. Valor de mercado, ele é muito maior. Se for olhar aqui o resultado dele histórico, 8% ao ano, ele realmente é um cara maior que deu um retorno um pouco menor, mas tem 41 anos de mercado. Ainda assim segue a regra do
subindo o resultado, subindo o preço, isso é impreterível. Quando você pega para analisar aqui, olha só, ele é um REIT que tem uma dívida muito menor, portanto tem sentido ter um retorno menor. A distribuição do payout dele, 90%, 100%, ele distribui muito mais. Tem um patrimônio 3 vezes maior. Se for pegar o resultado financeiro dele, é muito pequeno perto do EBITDA, justamente por conta dele não ter uma dívida. Ele é um REIT muito mais tranquilo, ele paga um dividend yield mais elevado. Vamos fazer os cruzamentos rápidos dele aqui. O equity dele está bem lateralizado desde 2007, então faz mais de 10 anos que está bem de lado, ou seja, ele estagnou, o que não quer dizer que ele é um REIT que está indo mal, porque se formos analisar a receita dele, ele vem faturando mais praticamente com o mesmo patrimônio, então isso é um sinal muito bom de eficiência. Pegar a receita e cruzar aqui com o EBITDA, mesma coisa, andando junto. O EBITDA contra o fluxo de caixa operacional. Se for pegar junto isso com a dívida dele, também vinha quase sem dívida, aí tomou uma dívida agora, mas ainda assim é uma dívida bem baixa que ele quitaria dentro de 2 anos. Então tem sentido total a gente colocar este camaradinho aqui na nossa carteira, como nosso suplente, o EXR, do PSA. O segundo camarada, com quem vamos confrontar agora? Vamos confrontar aqui Retail. Vamos buscar agora o Retail. Quem que a gente pode comparar com o nosso querido e amado OU? E isso nós temos aqui o Federal Realty Investment, o famoso FRT. Esse aqui eu também vou abrir para vocês a apresentação dele institucional, legal para vocês saberem analisar. Mas os próximos eu já não vou, tá? Para vocês entenderem. Abram sempre o RI deles, está aqui no site para vocês pegarem aqui, Investor Relations, ou dá no Google, IR no caso, no Investor Relations, FRT. E aqui a apresentação dele. Quem que é este camaradinho aqui? Quem que é o FRT? Olha que legal, como a apresentação deles aqui é muito didática. O que eles fazem? Vamos lá, trabalham com o setor de retail, que é o setor de varejo, de lojas, comércios, às vezes até shopping centers, dependendo da locação. Ele atua só em lugares estratégicos, como por exemplo, o Vale do Silício, o sul da Califórnia, Miami, Chicago, Washington, Filadélfia, Nova York, Boston. Então só dentro de capitais. Para vocês terem uma ideia, ele tem 106 propriedades, mais de 3.100 inquilinos. Ele faz parte do S&P 500. Ele é um dos únicos REITs que faz parte dos Dividend Kings. O que são os Dividend Kings? Empresas que há mais de 50 anos consecutivos aumentam o dividendo. Ou seja, há 50 anos o FRT todo ano paga mais dividendo, nominalmente falando. Ou seja, isso mostra uma resiliência absurda dentro dele. E esse aqui é muito fácil, muito palatável de conseguir ler, porque ele comunica muito bem quais são as estratégias dele. Ele tem 106 propriedades a céu aberto, o que torna um pouco mais popular, um pouco menos custoso. Ele foca em regiões cuja densidade populacional é bem alta, se reparar só pelas cidades que ele tem isso fica muito, muito claro. Ele também pesquisa regiões que a competição é muito baixa, ou seja, a quantidade de retail por pessoas é abaixo da média de mercado. E os 25 maiores inquilinos são 27% de todo o faturamento dele, ou seja, ele também não está na mão de ninguém praticamente. E é uma apresentação extremamente amigável e fácil de você entender. Ele comunica muito bem o que ele faz, porque ele funciona. Ele explicando aqui a trajetória dele dos 54 anos, como é que ele fez para pagar, como é que fez não, inclusive ele pagando mais mesmo durante as crises, ou seja, ele passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandes crises e ainda assim conseguiu distribuir mais e mais dividendos, o que mostra uma resiliência muito grande. Vale a pena você analisar esse site com bastante calma e carinho. Então vamos lá, vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o EXR e o PSA. Vamos analisar os números do Federal Realty Investment e compará-lo depois com o OU. Vamos analisar aqui em termos do preço dele. Ele teve uma queda muito forte em 2020, está tendo uma recuperação agora. Cruzando o FFO contra o preço, isso também tende a andar junto. Agora ele teve um resultado operacional pior no último ano de 2020, que é o ano fechado aqui que eu fundamentei, mostra para nós, e o preço acompanhou. É impreterível que isso aconteça no longo prazo. Um retorno histórico de 8%, ele tem mais de 40 anos de mercado, 48 anos. Desde 79 temos os resultados dele, o que mostra uma resiliência muito grande de mercado. E vamos pegar aqui, temos de porte, o patrimônio dele 2,4 bilhões, uma receita de 900 milhões de dólares, um EBITDA de 654, um resultado financeiro que chega mais ou menos no limite dos 20% que eu tolero para uma dívida saudável, uma dívida de 4,3 bilhões com patrimônio de 2,5. Matheus, isso é uma dívida muito grande, para o REITs não é. Olha o quanto ele paga de juros em cima dessa dívida. Então, assim, realmente é muito baixo tomar, porque o risco lá acaba por ser muito pequeno. Ele, em 2020, teve um dividend yield bem elevado, de 5. Olha só como entender o mercado é importante, né? Ele distribuiu menos, isso aqui é o FFO, tá? O que ele poderia distribuir. Aqui é o dividendo que ele distribuiu.
Ele distribuiu em 2020 um pouquinho a mais do que em 2019 para conseguir se manter nos Dividend Kings, só que isso fez o dividend yield de 3,2 para 5. Olha só que curioso, ele distribuiu quase a mesma coisa e o percentual que ele pagou foi de 3,2 para 5. Qual que é a sacada? Por isso que eu quero que você preste atenção em tudo que eu estou falando aqui. Lembra que eu comentei com você que se o dividendo ele aumenta e o preço aumenta muito, como é uma divisão, o resultado cai, o yield diminui? O contrário também vale. Se o dividendo aumentou e o preço diminuiu, o percentual que você recebeu aumentou. Se você recebia 10 a cada 100, você recebia 10%. Se você recebe 10 a cada 50, você recebe 20% agora. Então, isso que aconteceu? O mercado ficou muito temeroso, ele derrubou muito o preço do FRT, vocês viram lá quanto derrubou, só que o FRT continuou pagando mais dividendos. Então, quem segurou e manteve a estratégia de longo prazo, teve um yield naquele ano maior. Mas, Matheus, o resultado dele não foi ruim também? Venham aqui para a tela e dê uma analisada. Um ano de mais pura pandemia. Ele conseguiu ter uma receita muito parecida, sofreu muito no custo da operação, o EBITDA dele de fato diminuiu, o FFO dele de fato diminuiu, ele não ficou negativo, tomou uma dívida para aumentar um pouco o caixa dele, que eu achei genial a estratégia, muitos REITs fizeram isso, ele distribuiu 96% do que ele faturou, ou seja, ele conseguiu ter um lucro retido ainda, deu um yield de 5% e já está mostrando claros sinais de recuperação. Subiu a receita, subiu o EBITDA, subiu o FFO e fomos analisar isso aqui no longo prazo. Uma receita que praticamente só nesta pandemia que teve uma leve queda, ela contra o EBITDA, apesar de ter anos de oscilação muito grande em 2002 lá atrás, desde 2003 muito estável. Se pegar o EBITDA contra o fluxo de caixa operacional também andando muito juntos e o EBITDA contra a dívida dele também andando, só esse ano deu uma descolada, que acabou por de fato ficar um pouco mais elevada do que eu gostaria, mas para mim ainda assim vale o risco dele. Vamos analisar o que aconteceu com o olha só que curioso isso daqui, tá? Ele também sofreu bastante na pandemia, deu uma boa recuperação. Vamos olhar o fluxo de caixa operacional contra o preço também está andando junto, isso é praticamente impossível não andar junto. Um retorno histórico 8% ao ano também na média. Nos últimos 10 meses ele deu quase 20% de ganho. Mas olha só isso aqui, que detalhe curioso, tá? Já vou pro gráfico para a gente ver. Ele, em 2020, subiu o patrimônio, subiu a receita, subiu o EBITDA, ele subiu o fluxo de caixa operacional dele, ele diminuiu a dívida, ele aumentou o caixa dele, teve uma distribuição igual todos os anos e subiu o dividend yield porque o preço dele caiu. Então, Matheus, ou performou melhor do que o FRT? Performou. Ele é mais resiliente. E aí entra a estratégia de, Matheus, eu só quero ter o OU na carteira, que performou melhor durante a crise. Não tem nenhum problema. Empresas têm perfis diferentes. Aí que entra a estratégia? Eu sigo a regra do mais capital no mais seguro, menos capital no mais arriscado. A parte qualitativa do FRT, ele aumentar 50 anos o dividendo, ter sofrido só durante a pandemia, não invalida que o outro REIT foi melhor que ele na pandemia, ponto pra ele. Mas isso não mata, não é porque você gosta mais do Cristiano Ronaldo que você não vai querer colocar o Neymar no seu time, algo nesse sentido, tá? E pra mim, com certeza absoluta, o FRT cabe dentro da minha carteira. Ele segue todas as regras que pra mim são pré-requisitos para ele entrar e ter um espaço na minha carteira, mesmo com o OU pra mim sendo um REIT do meu ponto de vista, superior em termos de estabilidade financeira. Legal? Então, o FRT é o nosso segundo REIT da carteira. Vamos para o terceiro agora, que a gente vai bater em qual tecla? A tecla do Data Center. O Data Center que tem modelos de negócio muito parecidos. Agora, não vou olhar mais o site de RI para vocês, tá, pessoal? A ideia, tirem dúvidas aqui comigo, mas vou direto para os números, tá? Vamos pegar o Equinix. Nós temos o DLR, que é inclusive menor do que ele. Ele é um dos maiores REITs de mercado, vale 70 bilhões, é um dos maiores REITs de mercado, ele perde para o AMT, que vale 130 e alguns outros que a gente tem de antenas. Mas ele, olha só a resiliência dele ao longo do tempo, se for mostrar, ele sofreu muito menos na crise, vocês podem observar isso só pelos gráficos anteriores. O fluxo de caixa operacional dele contra o preço também anda sempre nessa coerência. O retorno histórico dele aqui, 3% ao ano desde a fundação, porém cuidado, tá? Ele foi fundado no ano de 2000, pré-crise da bolha das .com, e chegou a cair muito. Se você tivesse investido nele em 2003, você teria um retorno de 14.000%. Se você investiu nele em 2000, seu retorno é 87%. Por isso que é importante você sempre aportar, mesmo na queda, se aquilo não perdeu os fundamentos e se você acredita no ativo, beleza? Então vamos lá. Só que a pessoa teria que ter muito culhão, né? Que ela investiu no IPO em 99, aí ele começou a dar prejuízo atrás de prejuízo atrás de prejuízo. A pessoa tem que realmente acreditar na parte qualitativa dele. Mas vamos analisar a história dele. Foi pegar a crise de 2020, ele subiu receita,
ele caiu um pouco o EBITDA dele, mas teve uma distribuição de dividendos aqui maior do que no ano anterior. O fluxo de caixa dele operacional foi muito parecido com o caso de 2019. A dívida dele gira em torno de 5 anos, o que não é nada demais. A gente vai ver o DLR daqui a pouco para comparar. Ele é um REIT com pega de crescimento, porque ele distribui metade do que ele ganha ainda. Por isso que o dividend yield dele é muito baixo, 1,5, 1,4. É um carinha com potencial de crescimento, apesar do tamanho dele. Tem um valor de mercado muito grande e tem um patrimônio de 10 bilhões. Comparar com o nosso DLR, que é o que nós temos em carteira, ele é um pouco menor, vale 44 bilhões. Também tem uma dívida em torno dos 5, chegou a bater 7 no ano de 2020, mas ele tem uma distribuição muito maior do dividendo dele, 75, 92, 74, 90, tem um dividend yield maior, ou seja, o DLR, ele tem um pega mais tranquilo. Ele tem um perfil que tende a ficar mais estagnado, não que ele não vá crescer, mas ele distribui mais o resultado dele, tanto que o dividend yield dele é maior. Por pegar aqui o retorno histórico dele esperado, é 16% ao ano, mas cuidado, ele não foi fundado no bico da bolha das.com. Ele, em 17 anos, deu um retorno de 1.200%, enquanto o outro deu de 14 mil, se a gente for desconsiderar o IPO dele. Por isso que é importante entender que eu estou tendo 2 data centers que fazem a mesma coisa, um com uma distribuição muito maior de resultado, mais seguro, mais estagnado, mesmo que um pouco menor. Estagnado não é a palavra certa, tá? Porque ele vem subindo patrimônio, subindo receita, fazendo várias coisas interessantes, mas distribuindo mais o lucro e retendo menos, enquanto o outro tem um pega de crescimento muito mais elevado. Por isso que os dois, apesar de fazerem na teoria a mesma coisa, o Equinix cabe na nossa carteira. E agora chegamos ao quarto setor, que é o setor de healthcare. Nós temos o Well, que trabalha muito na parte dos senior houses, que é a parte de casas de repouso. Agora nós vamos analisar com muito carinho o DOC. O que o DOC faz? Vai mostrar para vocês quem que eles são. Eles focam muito na parte de hospitais. Aqui, ó. Who we are. O DOC é um REIT do setor de saúde focado em escolher, adquirir e fazer a gestão de centros médicos, medical offices, que também acaba por enquadrar com hospital, centros médicos propriamente ditos. Então a ideia deles é centros de tratamento e de cuidados. É um diferente do DOC, então é um diferente do Well. Então a ideia é o valor de mercado, a ideia é diversificar com outros tipos dentro do setor de saúde. Ele é uma small cap, tem um valor de mercado de 4,1 bilhões, ele é menor. Ele é um REIT muito mais volátil em termos do preço, vocês podem observar. O fluxo de caixa operacional dele em relação ao preço, ele vem crescendo o fluxo de caixa dele agora. O preço dele manteve-se razoavelmente estável desde da fundação, mas é praticamente impossível, se ele continuar aumentando, o preço não ir atrás. O retorno histórico dele de 6% ao ano, nos últimos 4 anos lateralizado, o que acontece muito com small caps, que a expectativa do mercado já chega muito grande, ele não atende. E ele tem um prazo menor de existência, podem reparar, ele começa em 2011. A gente for analisar aqui, o patrimônio dele teve uma alta bem expressiva até 2017, depois ele acabou por ficar mais lateralizado até 2020. A receita dele, praticamente o mesmo ideal, lateralizado de 2018 até 2020. O EBITDA dele também teve uma alta e lateralizado há uns 3, 4 anos. O EBITDA contra o fluxo de caixa operacional dele também bem coerentes. Vamos pegar aqui o EBITDA contra a dívida dele também coerente, começou a diminuir um pouco a dívida agora. E vocês podem reparar que, em termos de números, ele é um REIT que, apesar de mais estagnado, por assim dizer, ele vem consistentemente pagando um yield muito alto, de 5%, 5,7%, 4,9%, 5,2%, 5%, o que justifica muito ele não conseguir se desenvolver. Ele está pagando um yield elevado, distribuindo quase 100% do que ele recebe, em um setor resiliente, sem um crescimento expressivo, apesar de ser uma small cap, o que também me interessa por conta dos resultados recorrentes dele. É um REIT que ele é um dos melhores REITs no setor da parte de tratamentos, por assim dizer, de hospitais, de clínicas médicas. Então, para mim, tem total sentido ter ele na carteira como um complemento. É o melhor REIT do setor de saúde, é um REIT importante do setor de saúde, na minha visão, que cabe para complementar a nossa carteira. E é exatamente essa a ideia que eu quero que vocês entendam quando a gente fala de complementar a carteira. Pegar os REITs diferentes, as estoques diferentes, as ETFs é um pouco muda o conceito, tá? Pegar ETF faz a mesma coisa, não tem tanto sentido. Mas para estoques e REITs isso tem muito nexo e eu quero que você aprenda isso nesse quadro, beleza? Então vamos agora para a nossa parte dos aportes do mês. Vamos lá. Bora! Então vamos lá, pessoal. Nosso poder de compra é $87,07. Vamos dividir em 5. Matheus, por que 5? São os 4 REITs e a ETF VNQ que a gente vai aportar de novo para balancear nossa carteira. Então vamos lá, vamos buscar ações, busca. Comecemos pelo Equix. Vamos procurar. Equix, temos 17,80 para aportar em cada um deles. Então Equix,
Eu quero comprar, quanto eu quero comprar? 17,80. É isso mesmo, produção? Confere, continuar e revisar. Vai mandar chamar um amigo hoje, não? Enviando ordem. Equic 17,80. Bora lá. Feito. Vamos anotar aqui. Anotado, concluído. Show de bola. Vamos comprar agora o DOC. O REIT de hospitais, de centros médicos, por assim dizer. Vamos buscar aqui o DOC. Procurando aqui, DOC. Terceiro aqui, 18. Esse vamos comprar o inteiro, acredito eu. Ah, não, não vai dar. Vamos pegar 17,80 também dele. Continuar. Revisar e mandando bala. Enviando ordem, ordem recebida, beleza. Esqueci de comentar uma coisa, pessoal, mas é importante, que o dólar que eu coloquei era 5,57, tá? Porque eu sempre, logo depois de hoje, eu já mando os R$500 de dólar para o exterior. E é por isso que o nosso dólar médio está 5,57, beleza? Vou pegar aqui o FRT, vamos pegar aqui o FRT. Vamos comprar também o FRT 17,80. Inclusive, um dos REITs que... Aliás, o único REIT, eu acho... Não, inclusive, um dos únicos REITs que está nos dividendos aristocratas e os dividend kings, né, que vem pagando dividendos há mais de 50 anos consecutivos. Os aristocratas, eles pagam há mais de 25 anos. Os dividend kings há mais de 50. Depois do FRT, chegamos no EXR. O EXR é o REIT concorrente entre aspas, do PSA, que é o Self Storage. As garagenzinhas que a gente guarda as coisas lá e tem o programa do Discovery que faz o leilão daquilo. É muito engraçado. As pessoas abrem, é o quê? Um carro? Não, é um pacote de bala murcha. Mas acontece, é interessante isso daí. Aquele exato tipo de galpãozinho. E por último agora, vamos liquidar o que temos no nosso VNQ. Legal? Vamos liquidar o que temos no... Opa, aqui. Vamos buscar o VNQ. VNQ. Vamos aportar nele. Quanto que a gente tem de poder de compra ainda? A gente tem, cadê nosso poder de compra? Comprar. Nós temos, ali, 17,87. Vamos tentar 17,85 para dar margem de erro. Comprar, revisar, revisar para enviar. Enviando ordem. Ordem recebida. Concluir. E fechado. Então espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like aqui, comenta o que você mais gostou, qual que é o próximo ativo que você quer ver e se inscreve no canal. Eu vejo você na próxima. Um abraço!